pessoal também aqui no nosso Instagram, pode convidar. E aí eu queria começar falando para o Isaías e para o Gideão, que eles não me intimidam, não. Estou aqui com a minha canequinha vermelha também. Aqui tem café do Bully. Pior que hoje eu tô sem a minha. Muito bom, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Dom José Donizete, Márcia Adriana, Patrícia Celeste, Álvaro Michel, Isaí, Gide, tem mais gente entrando aí, tem uma galera aqui no Instagram. Hoje eu quero continuar um pouquinho do que a gente teve ontem. Ontem foi um pouco mais de conteúdo. Eu quero dar mais liberdade hoje para você compartilhar, inclusive, experiências do Espírito Santo. Sobre isso que o Isaías trouxe da conversão dessa família, eu já estou profetizando, glória a Deus, amém? E dessa menina, impactou demais a Sara. Então, não é só o efeito que tem nessa família que está recebendo, mas também nos nossos adolescentes. Estimule os adolescentes a participarem, porque ela chorava ontem, assim, emocionada, teve muito tempo com o Espírito Santo ontem por conta disso, por ver uma mudança na vida dela. Ela já abriu falando para mim assim, amor, a menina, ela vinha de uma raiz do candomblé, e aí, simplesmente, na primeira reunião, ela já reconhece Jesus como o Senhor da vida dela. Quando isso acontece, o inferno é saqueado mesmo, você pode esperar. Quando acontece uma intensidade dessa, uma rapidez, pode esperar muita coisa da vida dessa menina atingindo a família dela. Então, todos vocês que estiverem envolvidos, glorifiquem a Deus, vocês foram usados, foi tremendo isso aí, coisa que mais enche o meu coração, fico feliz demais. Amém? Segunda coisa é sobre as cestas básicas. A gente hoje sai para comprar mais um lote de cestas básicas. Faltam só 10 cestas básicas, mais ou menos no dá 10 cestas básicas em peso, para a gente chegar na primeira tonelada. E a gente já parte com a campanha para a segunda tonelada. O Just não para, nós não vamos parar. Apesar de a igreja não ser considerada essencial, nós sabemos o tanto que ela é essencial. Então, se você tem amigos, pessoas que você pode pedir para contribuir, tem um monte de gente que quer contribuir, gente. Sim, está esperando a oportunidade de ajudar. Então, você tem amigos, chame as pessoas. Isso também é obra do Espírito Santo, cuidar dos necessitados. E a gente vai jogar duro, porque muita gente necessitada nesse momento, como a Adriana contou esse caso da manicure, amém? Deus abençoe vocês. Queria começar com oração. Senhor, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e pela oportunidade de nos falarmos, de ouvir um ao outro e ouvir o Espírito Santo, de poder ter acesso à Bíblia, acesso à tua revelação, acesso à tua presença. Nós somos privilegiados, nós temos acesso a um novo tempo dentro da nova aliança. Por isso, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e assumimos ou reativamos o nosso compromisso contigo, de levar o Evangelho, levar a cura, levar a tua presença em todos os lugares que nós andamos. Em nome de Jesus, nos capacita nessa manhã, nos encha mais do Espírito Santo, nos fale mais para que nós possamos transbordar do teu amor a outras vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Então, começando de novo, se você quiser trazer pedidos de oração, se você quiser contribuir, me interrompe aí, levanta a mãozinha. Hoje é um dia especial que eu sinto assim que Deus vai trazer muita coisa através de vocês. Então, fiquem à vontade, tá bom? A gente começou na sexta-feira passada falando sobre o Espírito Santo. Como eu disse aqui no começo, a gente primeiro lançou alguns conceitos, alguns entendimentos e alguns fundamentos, ok? Então, tem algumas coisas que eu queria rever assim com vocês, que até não foi falado, mas que eu sei que está no teu coração primeiro. Deus te ama e Deus me ama. Essa manhã eu quero abrir com você pensando nisso, que Ele nos ama. Nós temos um Deus que nos ama. Se esse Deus nos ama, quero que você comece a pensar também nas pessoas que você ama.
que você quer? Você quer ouvir essa pessoa. Você quer estar com essa pessoa. E esse mesmo sentimento que você tem pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus amigos, pela sua esposa, o marido, que você sente falta. Muito mais o Espírito Santo sente falta de nós. Então, esse entendimento inicial nos ajuda a perceber por que ele insiste tanto com a gente. Mesmo a gente errando, mesmo a gente se afastando dele, mesmo a gente negando, tomando decisões sozinhos, sem ele, mesmo a gente tendo vivido uma vida ignorando ele, pelo amor que ele sente por nós, ele está desejoso de ouvir a nossa voz. Igual a gente quer ouvir a voz de um filho. O filho fica longe, você fica, vou ligar para ele, preciso ouvir meu filho, ou meu pai. Isso no natural faz muito sentido. Eu queria que você imaginasse o quanto isso é potencializado no mundo espiritual, porque é de lá que vem o amor. De lá que vem a paternidade. Ele é pai, ele é amor. Então, imagine o quanto ele tem estado desejoso de te ouvir. E aí é ouvir mesmo, fala. Chega lá e fala assim, bate na porta e vai abrir. Pede, busca e você vai achar. Pede e vai ser dado a você. Eu estou à porta e bato. Todo aquele que abrir, eu vou entrar, vou sentar com ele. Quer dizer, essa ceia não é só comer, é a mesa. Eu lembrei de algo que queria contar rapidamente para você. Eu não lembro com quem que eu aprendi isso, faz muito tempo. Foi com uma dessas mulheres profetas de Deus aí. O que acontece é o seguinte: quando Deus, o Velho Testamento fala assim, tu pões uma mesa na presença dos meus inimigos, né? Salmo 23 é isso, né? Então, o que acontecia naquele cenário? O que estava acontecendo ali? Quando uma pessoa fugia, eu não vou lembrar todos os detalhes agora, tá bom? Fugiu um pouquinho, mas quando uma pessoa fugia de um inimigo e ele queria ser morto, principalmente escravo, e ele chegava num outro lugar e ele era acolhido, ele entrava e ele era colocado dentro dessa casa, a pessoa que perseguia ele não podia pegá-lo, a partir do momento que ele entrou nessa casa. E ele era colocado uma mesa para ele, ele sentava na mesa, o inimigo podia estar na janela, vendo ele sentado na mesa, comendo na presença do inimigo. É mais ou menos isso que acontece com a gente hoje. Deus, ele nos ama tanto que ele nos colocou numa mesa, mas é uma mesa de relacionamento, na presença dos nossos inimigos. Nossos inimigos, é uma analogia, mas queria que você imaginasse isso na sua vida. Estão numa janela, do lado de fora da sua casa, com os dentes cerrados, doido para te pegar, mas não podem entrar e te tirar dali, porque não é legal. Não há justiça que libere eles invadirem a casa e te tirar da mesa na presença do teu Senhor, daquele que te ama. Então, entendido isso, eu queria que você imaginasse e também buscasse no seu coração, que eu sinto agora que o Espírito Santo fala com você de coisas que ele tem te pedido. Porque esses entendimentos sobre você e o Espírito Santo vão trazer revelação dos próximos dias de ensino que a gente vai viver, inclusive de hoje. Porque a partir do momento que eu começo a entender que eu estou num ambiente de relacionamento e não de matemático ou teórico ou filosófico, de estudo de Deus, eu acesso à intimidade de Deus. Enquanto eu estou só no mundo teórico, no estudo da Bíblia, isso nada acontece sem o estudo da Bíblia, ok? Então, não estou diminuindo, mas a partir do estudo da Bíblia, eu preciso entrar na presença de uma pessoa. Essa pessoa é viva e ela está hoje tentando falar com você, te acessar. Então, áreas do seu coração que você ainda não abriu. Eu sei que o Espírito Santo fala com a gente o tempo todo e por isso eu sei que ele está falando com você. Eu não estou falando assim, eu estou profetizando. Não, eu sei porque ele faz isso o tempo todo, é bíblico. Eu quero falar com você, meu filho. Eu sei que talvez eu precise lembrar que Jesus restaurou essa aliança.
Então, lembre disso. Eu não estou mais afastado. Jesus já restaurou essa aliança e hoje eu tenho acesso a Deus. Então, você está ligado de novo. Entre nesse caminho com confiança, não com medo. Busque Ele com confiança, a Bíblia vai nos dizer. Entre na presença dele com liberdade. E por que você pode entrar com liberdade? Porque ele é pai e você é filho. A gente talvez precise aprender em algum momento da nossa vida, em alguma área, que nós não tratamos Deus só como Senhor, mas como pai. Pai que você vai, se abre e fala o que você quiser. Você reage do jeito que você quiser. Eu lembrei, num estudo que eu fiz esses dias, que no Templo de Salomão, no túmulo de Salomão, no Templo de Salomão, desculpa, tinha 3 câmaras gigantescas ali no templo, do lado do templo. E uma guardava só grãos, a outra guardava só óleo, só azeite, e a outra câmara guardava só vinho. Pensa, em volta do templo, a estrutura, a arquitetura, tem 3 câmaras guardando grão, óleo e vinho. E a gente sabe que isso tem significados naturais e espirituais na nossa vida. Quem é o templo hoje? Somos nós. Então, em volta da gente, nós precisamos desses elementos. E aí, se você quiser, a gente já falou do pão que cura o nosso corpo, mas o óleo e o vinho são figuras do Espírito. Então, eu preciso estar com o templo envolvido com o Espírito. Em todo lugar que eu vou, eu não posso me afastar, eu não posso falar agora eu vou, então eu desconecto do templo essas câmaras, deixo lá e aí o templo eu levo para outro lugar. Não, essas coisas estão juntas, são anexas, conectadas uma na outra. Então, o funcionamento do Espírito em mim, eu preciso do pão, preciso do vinho e preciso desse óleo o tempo todo junto comigo. Aí eu sou templo. A partir do momento que eu desconecto, eu estou dizendo, eu estou deixando de ser templo agora. Deixa eu mudar essa coisa. Eu estou deixando de ser templo e agora eu vou ser outra coisa. Eu vou ser casa do Marcelo, não é mais casa de Deus. Então, essa é a primeira parte que eu queria trazer, que é uma parte de conscientização. Depois nós vamos ler 2 versículos só hoje, que vão trazer mais clareza do que o Espírito Santo está fazendo. Eu queria que alguém dá oportunidade para alguém que tenha tido alguma experiência com o Espírito Santo, de falar uns minutos. Tem muita gente aqui que eu sei. Conta um caso que você sabe que o Espírito Santo ou falou com você, ou te dirigiu, ou te deu um sonho, e ele foi seu ajudador ou seu consolador. Traz um testemunho, gente. Muita gente falou de testemunho. Enquanto isso, eu vou na minha xícara vermelha. Vai, senão eu vou contar. Pastor, tem acontecido várias situações que a gente percebe como o Espírito Santo tem sutilmente, às vezes não tão sutilmente, feito coisas, né? Seja em, às vezes, negócios que você nem imaginava que ia acontecer e acontecem. Recentemente, domingo retrasado, Deus me trouxe uma palavra que eu estou até hoje digerindo, que foi muito forte. Mas uma experiência extremamente recente foi ontem, numa reunião de trabalho, que veio um insight que não teria vindo se não fosse, eu acredito, pelo Espírito Santo trazer aquela ideia, aquele insight naquele momento. E eu acredito que foi ele que trouxe esse insight, porque a partir daquela reunião, meu dia e meu fluxo de trabalho ficou melhor. Fiquei mais energizado, fiquei mais feliz de estar desenvolvendo as coisas. Então, eu tenho para mim que o Espírito Santo é meu parceiro criativo.
Muito forte isso. Luísa está trazendo assim, quem me ajuda no meu trabalho, no meu processo criativo, nas soluções que eu trago, é o Espírito Santo. Eu acredito nisso. Mas alguém sente que o Espírito Santo te ajuda em alguma coisa, gente? Pastor, eu tenho, Oi, assim, várias experiências, algumas, assim, simples, né? Uma vez eu pedi para o Espírito Santo me acordar às 3 da manhã para orar. E uhum. às 3 da manhã eu acordei. Só que eu falei assim, eu vou dormir, não vou orar não, né? Virei para o canto. Aí eu acordei, sabe quando o filho vai na sua cama e te cutuca e fala mãe, alguma coisa assim, eu falo, me chama. Eu acordei com esse cutucão, para mim era o Vitor ou a Veri que tinham ido me cutucar. Eu Aham. peguei e fui lá, olhei, eles estavam dormindo, tudo. E aí nessa hora eu falei, entendi. Falei assim, tá bom, Espírito Santo, já sei que foi você. Isso é assim, apenas uma das coisinhas. Só mais uma. Esse tempo, Ah lá. o ano passado, a Veri teve uma apendicite, né? Tirou o apêndice. E, e eu estava dormindo e acordei com um toque, 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 assim. Falei, que é isso, esse barulho, né? Toque, né? E esse barulho ficou na minha cabeça, eu acordei e voltei a dormir, mas fiquei mais ou menos acordado. De repente eu escutei um barulho grande assim na sala, né? Aquele, como se alguém tivesse caído no chão. E aí eu corri para a sala, a Veridiana estava caída no chão, ela tinha desmaiado de dor, e eu não tinha como eu descobrir se não fosse, se eu tivesse dormindo. Então, assim, eu agradeci ao Espírito Santo que deu para socorrê-la. Isso é, assim, apenas uma das coisinhas. Pastor, Oi, Celeste. Muito bom, viu, Dri? Maravilhoso. Acompanha. todas as vezes eu oro muito para que Deus me dê oportunidade de manifestar o reino dentro da loja, né, para as minhas clientes. E ele tem feito isso maravilhosamente. E a semana passada, ele trouxe uma cliente com o intuito de comprar uma blusa. E chegando lá na loja, essa cliente, ela não é de Ribeirão, ela está morando há pouco tempo aqui, ela é de São Paulo, ela não conhece muita coisa. E ela chegou para comprar, porque ela já havia comprado comigo uma vez, ela voltou para comprar novamente, e ela não achou a blusa que ela queria, né? Já tinha esgotado, e a gente começou a conversar, porque aí deu tempo, né? Como não tinha peça, a gente começou a conversar e entramos nesse assunto, né? De Deus, do reino, e conclusão. Ela ficou assim, falei sobre o Just para ela, domingo ela entrou no culto online, eu mandei ela, por favor, você me manda o link? Eu falei, mando. Ela me pediu os livros que nós estamos lendo, né, das mulheres, já para comprar no outro dia, ela já me manda foto, já estou aqui online comprando os livros. Ela entrou no Instagram, já começou a seguir o Just, e ela escrevia durante o culto bastante coisa, né? Participando, interagindo com a gente ali durante o culto. Depois ela me mandou um feedback assim maravilhoso, que ela estava assim me agradecendo por ela ter participado daquele culto, que foi incrível, que eu dei a oportunidade dela estar mais perto de Jesus. Então eu falei para ela que o Espírito Santo trouxe ela, né? A blusa foi só uma desculpa da gente se conectar e poder ter a oportunidade de falar do reino de Deus. E eu peço muito para que eu possa manifestar o reino ali dentro da loja. Foi incrível. Sensacional. E eu sei que você está fazendo isso, viu, você está manifestando. A gente Amém. pode sentir isso e a gente vê frutos muito grandes sendo gerados. Prepare, que é só o Amém. começo. Amém. Acredito nessa bênção. Amém. Amém, gente. Se alguém mais quiser falar, me interrompe aqui. Eu tenho, assim, muitas histórias sobre o Espírito Santo, desde ele falar, não vai por ali, vir aqui. E eu não sei até hoje por quê, e algumas vezes eu sei por que ele me desviou de um caminho. Ele fala assim, não compre esse aparelho. E eu, tudo bem.
e situações grandes, assim, dele falar, vai visitar tal pessoa, vai levar uma ajuda para tal pessoa, e eu não sei de nada, às vezes, da vida da pessoa, do que está acontecendo, e ele me dirigir e eu ajudar essa pessoa. Sei também de vezes que eu fui socorrida, que o Espírito Santo falou com alguém, vai lá socorrer o Marcelo. Então, a pessoa chegou para me socorrer em situações complicadas. Eu já contei aqui que o Espírito Santo me protegeu de um acidente debaixo de um caminhão, mas ele também já me agradou com coisas que eu desejava, as mais simples. Às vezes eu queria comer uma fruta, por exemplo, e não tinha acesso a ela, não, nem era nem questão de dinheiro, mas por um lugar que eu estava e eu recebi isso, depois de ter desejado no meu coração algo. Por que ele faz essa coisa tão simples? Porque parece, mas ela está abusando. Não, ele é o que te ama, ele me ama. E ele tem prazer em fazer isso. E a gente tenta criar uma estrutura do Monte Sinai na nossa vida e a gente não vive mais o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, olha essas relações como elas são importantes. No Monte Sinai foram entregues as leis, as tábuas da lei para Moisés. E agora vocês vão andar debaixo dessa lei. Nossa relação agora é justiça, juízo, é um STF em cima da gente ali, decidindo o que a gente vai fazer ou não. Aí, isso aconteceu quando? Num Pentecostes. Só que chega agora na Nova Aliança, num Pentecostes, acontece tudo diferente. Ele vem, e lá no Sinai morre 3.000 pessoas de cara. Aqui, 3.000 pessoas são salvas. Então, a gente já viveu o shift, a mudança do tempo, mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos como se estivéssemos ainda no Sinai. Como se estivesse naquele Pentecostes que morre gente, não no que salva a gente. Por isso que muitas vezes nós somos tímidos e não convidamos as pessoas para estar com a gente, para ouvir a palavra do Senhor, porque na gente ainda não está claro que a gente está a gente não está mais no Monte Sinai, e sim no Monte Sião, onde habita a justiça de Deus, onde habita o socorro de Deus. Davi fala assim, de onde virá o meu socorro? Eleva os meus olhos, de onde vem o meu socorro? Levanta para esse monte é o monte da santidade, é o monte da justiça, é o monte onde a plenitude de Deus se manifesta. Não é mais é só a correção, porque tem que ter correção, amém? Mas é um monte, um ambiente, é um Pentecoste. E, aliás, Pentecoste está chegando aí, tá? Já a gente fala um pouco mais sobre Pentecoste, é em maio, eu não sei, são 50 dias depois da Páscoa. Então, a gente está chegando num tempo da manifestação plena do Espírito Santo, eu digo um símbolo, né, que é a festa do Pentecoste, da manifestação plena do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo não está falando assim, estou querendo relacionar mais com vocês, e que vocês experimentem nesses dias até o Pentecostes, experiências que nunca tiveram, alcances que nunca tiveram, porque quem está falando com a gente é aquele que nos ama, não é o cara que está querendo nos condenar. Senão, ele não teria dado o filho dele para a gente experimentar isso. Então, o que eu quero insistir hoje comece a perceber o Espírito Santo falando com você. E cada vez que você amadurece nessa percepção, você vai acessar mais coisas. Você vai acessar mais milagres. Eu tive situações, gente, vou falar situações mais esdrúxulas, de estar pregando numa igreja e o Espírito Santo fala para mim, não prega, para de falar. Mas eu sei que eu vi. E eu falei, mas não é possível, Espírito Santo, você está me falando isso, sabe assim? E pregando, e ensinando. Isso eu estou pedindo para você parar. É hora de você encerrar. Tipo, ele não falou assim, corta, o pessoal trata mal, não. Encerra. E eu não obedeci, porque não faz sentido o Espírito Santo me dirigir para parar de pregar numa hora. Talvez o Espírito Santo queria fazer um mover, talvez eu fiquei pensando, será que ele quer fazer? Mas eu não acabei de pregar, tem que esperar a vez dele, né? Estou pensando comigo aqui, né? Não pensei isso, mas praticamente fiz isso, né? E aí eu levantei meus olhos assim para fora da igreja, tinha um estacionamento nessa igreja, e entra uma manada de porcos gigantescos que eu nunca vi na minha vida, no estacionamento da igreja. Gigantescos. Eu falei, você está falando comigo mesmo. E ali eu parei de pregar, agradeci, fui gentil com as pessoas, abençoei elas e não fui convidado para pregar mais. Entendeu? Naquilo ali. Por quê? Porque não havia
uma casa para o Espírito Santo. Não havia uma liberdade para o Espírito Santo. E ele falou, não vou chutar a porta, Marcelo. É duro ouvir isso, né? Mas acontece. Hoje a gente tem que decidir, inclusive, quem que a gente quer ouvir. As leis ou a graça no Monte Sião. As leis no Monte Sinai ou a graça no Monte Sião. Bom dia, tudo bem? E aí, nessa experiência do Pentecostes, onde um monte de gente é salva, fala de 3.000, mas eu imagino que o efeito dessa multidão deve ter sido grande, porque 3.000 convertidos, você imagina 3.000 falando, a partir de agora, manifestando o reino. Aí, com essa experiência deles, eu fico imaginando assim, por causa disso, desse mover do Pentecostes, hoje a gente está nessa sala aqui. Porque senão, provavelmente, a gente estaria num outro formato de sala discutindo teorias e leis da Bíblia. Então, a graça do Senhor invade a sua casa. Esse vento impetuoso que aconteceu no Pentecostes te tome hoje. A Bíblia diz que Ezequiel viu a glória do Senhor indo embora devagarinho. Você lê esse livro de Ezequiel. Eu não me lembro onde está essa passagem, mas ele vem contando que a glória do Senhor vem saindo de Israel. E ela sai pelo portão devagarinho e vai embora. Mas quando ela volta com vento impetuoso, porque é isso que ele está querendo voltar para a gente hoje. Voltar para áreas que ele já teve acesso no passado. Voltar para áreas que a gente não tem ainda experimentado ele, talvez nunca tenha experimentado. Eu sei que ele foi embora devagarinho, triste, mas hoje ele volta para te tomar, para entrar em ambientes que ele vai abençoar e fazer prosperar. Porque a presença do Espírito Santo traz o vinho, traz o óleo, traz o grão, supre todas as suas necessidades emocionais. Se você não tem dormido, se você não tem sentido bem em alguma situação, se suas finanças, ele supre sua necessidade. E a ideia não é você trazê-lo para isso, mas traga, experimente coisas que você nem consegue imaginar. Eu quero te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus. E aí, para a gente ir para um final, Deus veio forte, ok? O Espírito Santo está vindo forte. Eu queria um tempo de oração maior hoje. Marcelo, nós temos um minutinho para me dar um testemunho aqui que tem a ver com Por isso. Por favor. Enquanto isso, eu vou abrir um texto aqui que eu posso falar. Eu também queria explicar esse testemunho. Ele parece até como assim, uma coisa tão simples, mas o cuidado do Senhor por nós. E eu lembrei do texto de Romanos, onde fala bem assim, lá no verso 26 em diante. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E eu estava numa época lá em Campinas, logo no meu começo de casamento, eu e a Soninha, a gente passou por bastante dificuldade. E nós somos aquela família tradicional que a gente não teve orientação desde criança como os nossos filhos têm hoje, ainda que não seja tão ideal, de saber como administrar bem as coisas, né? Tipo, planejar algumas coisas que são passíveis de planejamento. Nós tínhamos no nosso coração uma única certeza. Eu, aparentemente, cresci para casar e sabia que para isso eu precisava ser um homem que trabalhasse. E a Soninha também, na sua construção de vida, ela também tinha uma certeza, que ela depois de passar os seus 20 anos, ela iria casar, como aconteceu com a gente, nós casamos. E aí, a gente, no começo do casamento, muitas dificuldades financeiras mesmo, ao ponto de que eu saía da empresa que eu trabalho até hoje, eu vendia o meu passe de ônibus para algumas coisas que eu precisava fazer em casa, porque se eu não fizesse isso, o dinheiro não dava para a gente poder passar um mês. E a gente ia para a igreja pela fé, muitas vezes a gente pegava o ônibus com aquele passe de ônibus do trabalho, contando que alguma coisa no mês ia acontecer e a gente ia conseguir chegar no final do mês. Então, cada final de mês era uma vitória. E aconteceu uma situação
em que eu estava no trabalho lá, eu era interno, e a Soninha conversando comigo no período da tarde, me lembrei agora desse testemunho, ela virou para mim e falou assim, amor, eu tô com uma vontade de comer um pãozinho. Ela estava grávida da Larissa. Eu vou ficar um pouco emocionado aqui, porque Deus é maravilhoso. E ela falou, eu tô com vontade de comer um pãozinho. Eu falei, Jesus, eu não tenho dinheiro para o pão. Eu falei, amor, eu não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro para o pão. E ela lá em casa, em Campinas, longe de onde eu trabalhava, muito, tinha que pegar 2 ônibus para chegar em casa. E ela... E eu desliguei o telefone, eu fiquei acabado. Falei, gente, eu não tenho dinheiro para dar um pão para minha esposa. O que é isso? Aconteceu que, no mesmo instante, coisa de meia hora, uma família da igreja que dava carona para a gente, morava uma rua para baixo da nossa casa, eles nunca fizeram isso. Esse irmão, ele tinha um problema de diabetes, assim, então ele precisava comer regularmente. Ele cuidava bem, a diabetes dele não prejudicava ele. E ele trabalhava nos Correios, e ele, por muito tempo, ele trabalhou na rua. Então, ele tinha que dosar a sua alimentação. E a mulher dele fazia na semana, toda semana ela fazia pão caseiro. E o pão que ela fazia uma receita lá que tinha a dose certa de açúcar e tudo mais para ele, naquele horário, comer e a insulina fazer o efeito certo lá no seu corpo. E naquele dia, ela pegou e bateu lá no portão de casa e a filhinha dela, a Mariana, bateu lá no portão de casa e falou assim, Soninha, minha mãe mandou trazer esse pão para você. É umas coisas assim, irmãos, que às vezes parece assim bobo, né? Mas como que Deus cuida de nós? Quantas vezes eu saí do meu local de trabalho, eu saí do meu ambiente de trabalho e eu fui para o pátio da empresa ou eu fui para o banheiro e eu orei ao Senhor porque eu estava numa situação muito difícil diante de uma situação com o cliente que eu precisava de uma solução. Quantas vezes eu liguei do meu trabalho e falei, Soninha, ora por mim, porque está um momento aqui que eu preciso de uma solução, eu tenho um negócio para fechar e está travada a coisa. E quantas foram as vezes que Deus respondeu a nossa oração. E hoje, com um pouco mais de maturidade, existem negócios que eu sinto no Espírito Santo de Deus falando comigo, falou assim, olha, não fica triste por causa disso, porque esse negócio não é para você. E na sequência, de repente, acontecem outras coisas que vêm exatamente em cima daquilo que eu falei, puxa Deus, uma venda de 100 mil reais, eu não posso perder essa venda. E, de repente, acontece uma outra coisa por outro lado, onde eu não espero. Então, esse texto, ele exemplifica muito o que é o Espírito Santo de Deus nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, e permitir o Espírito Santo de Deus interceder por nós. Ele sabe as nossas necessidades reais. Gente, meu pai nunca me deixou faltar o pãozinho. Aí então eu fiquei fortinha. Glória a Deus, Deus é bom. Eu tenho assim, não posso contar agora, mas vamos nessa semana contando testemunhos desse tipo. Me emociona, viu, Gigi? Não é só você contar essa história, porque eu sei o cuidado que o Espírito Santo tem com as pequenas coisas. Ele cuida, ele sabe que você gosta de que fruta você gosta, ele sabe do que você gosta, que lugar que você gosta de ir, ele sabe de tudo. E ele quer prover essas situações. E muitas vezes nós não temos acessado elas, porque a gente não tem estado com o Senhor. Então, diga para ele, se você consegue dizer agora no ambiente que você está, Deus, você é bom. Obrigado, Senhor, você é bom, você cuida de mim mesmo. E essa é só uma faceta da bondade de Deus. A gente poderia falar várias outras frentes espirituais, experiências emocionais que ele cuida de momentos que eu estive muito sozinho. Eu sempre viajei muito, trabalhei muito fora. E eu sei que eu não suportaria se ele não tivesse ali. Ele me sustentou noites em São Paulo terríveis, assim, que dava 7 horas, 8 horas no máximo, eu tinha ido embora para casa, morava num apartamento, entrava no meu quarto, não tinha nem gente para conversar, não tinha. E ali era ele que me sustentava, senão eu entraria até em depressão, depois de uma pressão que a gente vivia em São Paulo, né? Então, eu quero que você valorize essas pequenas coisas, porque isso vai te levar a um nível maior. Só que não fique nas pequenas coisas. O Espírito Santo quer te levar a níveis muito, muito maiores. Filipenses 2:13, eu separei alguns versículos para a gente ler agora, tá? Filipenses 2:13, tá tranquilo aí, gente, para mandar aí?
Diz assim. Colocando aqui o texto. Obrigado. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Deus não opera nada em nós, tá? Para pensar nisso. Quem opera é o Espírito Santo. Então, Deus opera através do Espírito Santo em nós. Só traduz isso. Então, eu vou mudar o texto. Não estou corrompendo as Escrituras, tá? Estou sendo prática. Porque o Espírito Santo opera em mim. Fala isso. O Espírito Santo opera em mim, tanto o querer quanto o efetuar. Tanto o gostinho pelo pãozinho, quanto a provisão do pãozinho. Tanto o desejo de fazer bem para os outros, quanto a provisão para fazer bem para os outros. Tanto o desejo de conhecer mais ele, quanto a provisão dele em mim, do conhecimento dele em mim, da experiência dele em mim. Não sei se você está sentindo, tem uma atmosfera mesmo de desejo. Eu sinto o Espírito Santo desejando estar com a gente assim. E ele está fazendo assim, eu estou fazendo vocês desejarem e eu vou suprir isso em vocês. Eu só preciso dizer sim. Só preciso falar, Espírito Santo, vem. Hoje eu tenho decisões, hoje eu tenho caminhos que eu vou andar, hoje eu vou ter coisas que eu vou fazer, que seja o efetuar da sua vontade em mim. Que seja o efetuar disso que você já colocou em mim. Essa é uma oração extremamente importante todas as manhãs. Espírito Santo, você é o responsável pelas coisas que eu estou querendo. Eu sei que você vai prover, porque você realiza o efetuar. Já tem gente dizendo aqui, eu sim. Tem dizendo, Deus cuida de todos os detalhes. Ele é bom o tempo todo. Que isso seja uma declaração permanente na nossa vida. Ah, mas está o caos, pastor, você não está vendo? Está faltando isso, O Senhor vai suprir, porque Ele é que é o responsável pelo efetuar. Eu só preciso levantar cedo. Eu só preciso me manifestar e dar essa liberdade para Ele gerar em mim o querer efetuar. Então, você tem vontade de aumentar a sua santidade? Ele vai te ajudar. As pessoas me procuram e falam, pastor, eu não consigo largar o pecado. Você vai abandonar o pecado quando o Espírito Santo te tomar. Só que você precisa deixar ele te tomar. Não pense que é pelo Sinai, é pelo Sião, ok? Não é pelas suas obras, mas se esforça, claro, você vai ter que se esforçar, mas deixa ele te trabalhar. Deixa ele trabalhar a sua mente. Deixa ele, na sua fraqueza, operar a graça dele, para você poder sentir e manifestar, e o realizar dele seja o manifestar que você busca, amém? Isso é viver graça. Viver graça não é a liberdade de fazer qualquer coisa, não. É o efetuado que ele já colocou em você. Então, a gente, de vez em quando, fica em dúvida, né? Porque a minha carne quer tal coisa, mas eu sinto que eu quero outra coisa também. Então, esse é a graça. A graça não opera na sua carne, para satisfazer sua carne. Opera para o seu espírito e sua carne é abençoada com isso. Amém? Existe uma bênção que a igreja não tem usufruído, chama bênção da primogenitura. Então, da mesma forma que eu dei para vocês que existiu um monte Sinai no Pentecostes, existiu um monte Sião no Pentecostes, e um morre 3.000, o outro salva 3.000. Da mesma maneira que em Ezequiel, o Espírito Santo vai saindo devagarinho, embora, deixando Israel, ele volta como um vento impetuoso, e agora não mais só para Israel, mas para todos, os gentios, para os judeus, para os bárbaros, para os homens, para as mulheres. O Espírito Santo está tomando os ambientes cada vez mais, como tomou ontem a reunião das crianças, como está tomando sua vida agora. Ele vai avançando, porque a terra vai ser cheia da glória dele, através de você, através da manifestação dele em você, do querer e o efetuar que ele está realizando em você. Então, existiu também um outro sinal no Velho Testamento, que era a bênção da primogenitura. Não sei se você já estudou sobre isso, e a bênção da primogenitura, assim, o primogênito tinha direito de herança dobrada. Então, ele tinha pelo menos 50%, tinha 10 irmãos, 50% da herança era dele. Então, o primeiro que sair, ele tinha um monte de bênção. Então, teve um caso de Jacó e Esaú, não vamos ler por causa do tempo, que Jacó se finge de Esaú e ele rouba a bênção do irmão. E, então, a bênção carrega um monte de coisas. Você vai prosperar nisso, você vai ser abençoado nisso, ou seja, o querer efetuar na sua vida vai ser muito poderoso. E Esaú, quando chega, ele fica com a rebarba da bênção. Ele fica com as bênçãozinhas que a gente acessa todo dia aí.
E o que eu estou querendo trazer com isso? O Espírito Santo tem uma unção, uma provisão dobrada para os filhos dele. Não é isso que você faria com seu filho? Qual é a necessidade do meu filho? Às vezes meu filho fala, pai, eu preciso de X reais porque eu vou em tal lugar. Eu sempre procuro dar o máximo que eu puder acima daquele valor. Se de 20 reais, leva 50. Por quê? Porque eu quero fazer isso por ele. Sabe? Claro, não é esbanjamento, tá, gente? Estou dizendo assim, mas a minha vontade é falar assim, não, eu vou te levar, eu vou fazer para você. Essa é a minha vontade. E aí, eu que sou esse cara aqui que... Imagina Deus, gente. Imagina o que ele quer fazer por nós. Então, a bênção da primogenitura, depois você vai ler lá em Hebreus 12, que o povo chega ao Monte Sião, e ali fala da igreja dos primogênitos. Nós somos a igreja dos primogênitos. A igreja que tem a unção, essa herança multiplicada na nossa vida. Ele fala para termos vida e vida em abundância. E ele fala que todas as necessidades são supridas se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, porque eu passo a ser eu passo a acessar a herança que está no reino de Deus. Então, estou te estimulando nesse finalzinho a entender que o Espírito Santo, ele tem o prazer de cuidar do pãozinho da Soninha e tem o prazer de restaurar Ribeirão Preto através de você. Restaurar as cidades arruinadas nas gerações passadas. Ele tem desejo que todos aqueles que estão jogados lá no chão, nesse frio, sejam recolhidos, que ninguém passe fome. Ele tem desejo que o evangelho chegue a todos os cantos da cidade, aos terreiros, a tudo que tem de engano na cidade. Ele tem. E ele põe esse desejo em você. Então, estimule que esse desejo avance. Eliseu entendeu isso. Então, quando Eliseu era o aprendiz, era o discípulo de Elias. Elias era o maior homem de Deus na terra naquele momento. O cara fazia, acontecia. Eliseu é perguntado por Elias, o que você quer? Ele fala assim, eu quero unção dobrada. Para pensar, isso parece arrogância muitas vezes. Eu nem vou pedir as coisas para Deus, quem sou eu? Você não é ninguém, tá bom? Beleza. Mas ele está falando assim, pede e dar-se-vos-á. E aí Eliseu sacou, falou assim, cara, eu não sou assistente de Elias, eu sou filho de Elias. E eu quero essa unção, eu quero coisas grandes na minha vida, eu quero a unção dobrada. E ele falou, beleza. E Elias faz um monte de jogo para poder afastar Eliseu, eu penso que é para amadurecer Eliseu, que o Espírito Santo faz com a gente também. E ele vai falar com Eliseu vai falar com Elias para terminar, ele fala assim, meu pai. Ele não está tratando com o profeta, ele está tratando com alguém que tem a unção da paternidade na vida dele. Se você tem andado com essa casa, continue se aprofundando nessa unção e nesse entendimento sobre paternidade. Jesus, lá na cruz, fala, Eli, Eli. Ou seja, esse chamado de pai é o que vai definir como igreja da primogenitura, que vai te definir como herdeiro da herança de Abraão, que vai definir como filho de Deus, o herdeiro de Cristo. Mas eu preciso assumir essa posição em mim. Eu preciso assumir que eu sou filho e que eu tenho acesso. Por isso que eu acho que eu abri, não estava programado isso, para você entrar com intrepidez na presença dele, para você entrar com coragem, para você entrar sem timidez, como você conversa com seu pai. Talvez a sua relação com seu pai não foi tão assim, mas essa é a relação correta de pai e filho. E ele está restaurando essas coisas, porque ele é o bom pai. E ele é o nosso bom pai. Você lê lá Gênesis 25, eu não lembro o versículo, deve ser mais para o final, sobre a história de Jacó e Esaú. E aí eu queria que você abrisse Isaías 59 para a gente ir para o final. Isaías 59, verso 21. Eu vou fazer uma relação de dois textos, Velho Testamento e Novo Testamento, como as coisas avançam, como a gente entende coisas, tá? Isaías 59, 21 diz assim, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. É Deus falando, ó, essa é a minha aliança.
o meu espírito, amém? É o que a gente está falando hoje aqui, que está em você, e as minhas palavras pus em sua boca, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Aí, tá difícil de abrir aqui. Aí, diz o Senhor: o meu espírito está em você e as minhas palavras eu pus na sua boca. Amém? Ele já fez isso no Velho Testamento. Eu quero que você imagine na Nova Aliança o que ele já colocou, se ele já tinha colocado isso no Velho Testamento. Isso não vai se afastar da gente. As profecias, as promessas não vão se afastar. Aí, abram aí, deixa eu achar mais um versículo. Dá para ler o 22? Eu não estou conseguindo ver. Achei. 22. 21. É isso mesmo. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras eu pus na tua boca. Não se desvie dela, ok? Romanos 11. Abraão. Romanos 11, 26. 26 e 27, nós vamos ler. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador. Lê de novo, hoje, se você puder jogar aí, o versículo 20, nós não lemos, de Isaías 59. É importante a gente fazer essa amarração. E virá um redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Ok? E aí, no verso 59 lá, ele vai dizer, no verso 21, vai falar assim que ele vai colocar as palavras na nossa boca. Agora, em Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador. Isso foi anunciado lá em Isaías 59. E desviará de Jacó as impiedades. Lembra que Jacó roubou a primogenitura? Isso não vai acontecer mais. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Vou te dar 3 pontos de entendimento aqui. Primeiro, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Como está escrito, quer dizer, está escrito em algum lugar. Onde está escrito? Em Isaías 59. Isaías 59 fala que lá vem o Salvador, vem o libertador. Aqui fala, vem o libertador e vai fazer o povo ímpio se desviar. Verso 27 de Romanos. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os meus pecados, quando eu tirar os seus pecados. No Velho Testamento, ele dava uma palavra, colocava na boca deles. Para muita gente, vai ser simplesmente o dom de línguas, porque não vai entender tudo que ele precisa trabalhar. No Novo Testamento, ele vai falar que ele vai tirar os pecados. O que eu sinto no meu coração agora é o que o Espírito Santo quer tirar de nós através da palavra dele na gente. Que nível de pecado ele quer liberar da nossa vida. Talvez o pecado da incredulidade, o pecado do egoísmo, o pecado do interesse próprio, o pecado da timidez, o pecado da desobediência, o pecado da autossuficiência. Eu não sei qual pecado ele quer tirar de nós, mas eu sei que no Velho Testamento ele dava um dom de línguas e esse dom continua vindo até hoje. E muitas vezes eu não entendo porque eu oro em espírito, e que eu oro em espírito é para que, mesmo eu não entendendo, eu seja edificado, porque a oração em línguas é para edificação própria. Mas quando eu chego em Sião, não estou mais no Sinai, os meus pecados são perdoados a partir da minha confissão, da minha oração, a partir das palavras que ele coloca em mim.
Então, eu trouxe esse fundamento muito rápido, mas se está claro para você, se o Espírito Santo liberar para você, você vai entender agora que ele coloca palavras de arrependimento em você também. Porque é ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E hoje eu quero abrir um gancho para amanhã a gente falar sobre essas libertações que a gente precisa ter na nossa vida. E como a gente está no final, eu quero orar por você. Se você tem algum motivo de oração, coloca aí. Eu quero trazer que o Senhor vai suprir o pãozinho que você deseja, porque Ele é bom. Mas o grande desejo dele e o efetuar dele na sua vida é te tornar parecido com Ele. É essa grande obra que Ele quer realizar na sua vida, na minha vida, na vida de todos da nossa cidade. Transformar a gente, a imagem e semelhança do Filho. A estatura do varão perfeito. Levar-nos de glória em glória, de fé em fé, até que o mundo olhe para a gente e possa ver o Cristo sendo manifesto. E é a partir de eu ouvir e fazer aquilo que ele ouve que eu sou parecido com ele. É um filho que fala igual ao pai, é um filho que se manifesta igual ao pai, é um filho que te convence de como fazer as coisas corretamente. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. A partir desse entendimento, você vai acessar a herança da primogenitura, a recompensa, a bênção da primogenitura na sua vida. Você vai acessar coisas espirituais e naturais que você ainda não tem tido acesso. Porque ele não vai te negar nada, ele não é um pai. Se nosso filho pede pão, a gente não dá uma pedra, muito mais ele, que é bom sobre todos nós. Amém. Tem gente que tem feito pedidos de oração aqui, eu quero orar por você, se você quiser mandar mais algum, tem algum no chat aí, a gente já vai encerrar. Me lembra aí se tiver algum. Oi. Tem o Claudinei. Se puder orar por ele, piorou o estado. Amém. Pai, eu quero orar agora pelo Claudinei, a gente já tem orado por ele, eu quero que todos concordem com isso, que é uma necessidade de cura, uma pessoa que está com dificuldade no hospital. Claudinei, nós declaramos ao teu corpo agora, pelo Espírito Santo de Deus, que você seja curada e levantada em nome de Jesus. Nós declaramos cura, porque o Espírito Santo, tu operas todos os milagres possíveis. Eu creio que o Senhor pode curar ele, tirar ele dessa situação. Nós declaramos cura em nome de Jesus, como representante de Jesus aqui na Terra, nós declaramos cura para o Claudinei. Em nome de Jesus, eu oro também pelas pessoas que têm feito pedido, pela família, filho, pai, marido, pelos relacionamentos, pelas finanças. Você que perdeu o emprego, não desespere. O Senhor tem coisas maiores, uma herança maior, uma experiência maior para você. Não se desespere. Se você tiver necessidade, conte com a família, a igreja, essa família, por um tempo, porque você não vai precisar da gente já, você já vai ser um abençoador nas novas experiências que você vai ter. E Espírito Santo, eu te clamo, continua falando com nós. Eu sei que você tem vindo de forma impetuosa, mas tem se revelado como uma brisa suave entre nós. Que isso acelere, que nós possamos mergulhar no teu Espírito, na tua presença e experimentar coisas grandes. Em nome de Jesus, eu libero visões e sonhos para cada um deles, cada um aqui ser estimulado a te buscar mais, a abrir os espaços, a abrir os quartinhos, a abrir os esconderijos, a abrir os canais que estavam fechados e o Senhor não acessava. Eu declaro uma unção nova, uma experiência nova, e da mesma forma que houveram testemunhos, igual do pãozinho aqui, que hajam testemunhos de empresas, que hajam testemunhos de curas de coisas incuráveis, que a ciência ainda não conhece, que de relacionamentos estavam destruídos, que sejam restaurados e o perdão seja abundante, que haja libertação dos vícios, que haja libertação das dependências de todo tipo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja todo o nosso sustento e nós não precisemos buscar outras coisas. Eu trago agora uma bênção sobre uma empresa específica, não quero falar o nome, mas você que está orando agora pela sua empresa, eu quero declarar, concordar com você, um novo tempo na sua empresa.
E eu declaro que o Senhor vai te dar um insight, uma ideia nova e a sua empresa será totalmente transformada. Em nome de Jesus. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Normalmente, eu não fico profetizando coisas corriqueiras, eu até libero palavras sobre a vida e as empresas, mas agora está acontecendo algo e eu vejo uma empresa importante sendo transformada e ela indo por outro canal inovador. E eu declaro que isso será efetuado pelo Espírito Santo na sua vida e na sua empresa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Mais algum pedido de oração? Amém. Claudinei, seja curado. Amém. Gente, obrigado. Deus abençoe. Todos esses materiais vão estar disponíveis já não, mas daqui uns dias no YouTube, num canal específico lá só de devocionais. Amém? Amanhã eu espero você aqui. Traga convidados. Amanhã vai ser um dia amanhã tremenda. Seu dia seja muito, 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 muito abençoado, eu declaro. Bênçãos novas na sua vida. Amém. Quem tá Amém, orando bom por dia. paciência, Amém. quem tá Amém, orando por bom paciência, dia. seja cheio de paciência. Amém. Amém. Amém, gente? Um beijo. Amém. Beijo. Bom dia. Bom dia.